Vamos lá. Muito bem, então, iniciamos a aula de hoje. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte. Com base naquele projeto que nós construímos, referente àquela nossa aplicação, que foi, na verdade, uma aplicação, uma API que nós construímos, referente a um CRUD de projetos. Hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma adaptação naquela aplicação, de acordo com esse enunciado aqui, ó, que eu passei para vocês. Tá? Então, isso aqui foi do dia 25, né? Então, hoje nós já estamos aqui no dia 30, olha. Né? Então, para não ter que repetir todo esse conteúdo aqui, então eu vou observar isso aqui, tá? A gente vai trabalhar em cima desse enunciado aqui. Então, vamos lá, então, muita atenção agora. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar exatamente esse projeto aqui, ó. Esse projeto que está aqui na plataforma, tá? Esse second aqui. Então, eu vou baixá-lo, vou dar um clique aqui, dar um cliquezinho aqui. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, né, do Classroom, abrir uma nova aba. E agora eu vou fazer um download para essa pasta aqui, ó. Eu até criei uma pastinha aqui, ó, second. Na verdade, não vai ser second, vai ser um third, né? Third, porque o second já tem, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o second aqui, o third a gente coloca em outra pasta. Vamos lá, vamos baixar isso aqui. Vamos lá. Guardando um pouquinho aqui, enquanto ele faz um download. Está demorando um pouco, hein? Está demorando um pouco. Opa, agora veio. Download. Está um pouco lento, mas tudo bem. Pelo menos parece que está indo. A gente faz um download, descompacta esse projeto. E aí a gente faz a cópia. Vamos lá. Agora sim. Então veio. Só confirmando aqui, ó, essa é a pasta. A gente vem aqui, e o caminho, salva na pasta. Beleza, então isso aqui é o que eu preciso, olha. Isso aqui é o que eu preciso, tá? Vamos atualizar aqui para ver se já veio. Está aqui. Então agora eu venho, clico com o botão direito, eu tenho o WinRAR aqui na minha máquina, então eu vou fazer um extract to here, então extrai aqui. Pronto, o projetinho já está lá. Só que aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, vou fazer um pouco diferente aqui. Eu vou pegar essa pasta 9 e vou chamá-la de exercício. Ou atividades, né? Fica melhor. Atividades. Opa! Estou usando a pasta. Vamos ver aqui, vamos fechar. Posso fechar isso aqui. Posso fechar isso aqui. Volto para cá. Vamos ver se eu estou com isso aqui aberto. Vou ver se tem alguma coisa aberta. Não, teoricamente não. Por que ele não deixou renomear? Por que ele não deixou renomear? Não sei e não vou perder tempo com isso agora. Vou criar aqui de uma vez uma pasta chamada 30. 30, acho que é assim mesmo, né? Em inglês, né? 30 Project Node.js. Então, isso que eu pedi para vocês. Aí vamos ver aqui, só para confirmar. A gente volta aqui.
Aqui no enunciado, olha, eu pedi para vocês fazerem isso. Third Project Node.js. Exatamente essa é a pasta que a gente acabou de criar. Então, agora, eu venho aqui no Second, vou pegar tudo isso aqui, menos essa pasta Git, que não vai, e esse Node Modules também não precisa ir. Eu pego isso aqui, jogo aqui para o Third, copio. Então, agora está tudo aqui dentro da pasta Third Project Node.js. Então, seleciono isso aqui, dou Ctrl C, vou abrir o prompt do DOS, o CMD. Pronto, abri o CMD. Muito bem, então agora eu vou entrar lá naquela pasta, CD espaço, Ctrl V, Enter, e agora eu estou dentro do Third. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um code espaço ponto. É o nosso atalho para a gente poder chamar o Visual Studio Code e abrir o projeto com o Visual Studio Code nesta pasta. Então, vamos lá. Ok, então agora estamos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no packed.json. Packed.json. Vamos alterar esse back-end, vamos colocar o nome... Opa! Vamos colocar esse nome aqui, ó. Esse third, como nome da pasta. Vamos pegar isso aqui tudo, né? Vamos pegar isso aqui tudo. Chamar o projeto, vamos dar esse nome para ele. Apareceu o númerozinho lá, vou dar um Ctrl S para poder salvar, o númerozinho já sumiu. Venho aqui no Search, aqui no Index, é aqui que a gente vai trabalhar. Tá? Então, aqui que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos analisar aqui quais são os passos, o que a gente vai ter que alterar nessa nossa aplicaçãozinha aqui. Então, de acordo com o nosso enunciado, o que a gente tem que fazer? A gente vai trabalhar nessa pasta aqui, ó, no arquivo index, e a cada rota implementada criar um request no Insomnia. Claro, a gente vai fazer isso depois, né? Desenvolva a aplicação, users, acompanhando a explicação do vídeo tal. Isso. Desenvolver um projeto para alimentar um vetor chamado users. Nessa aplicação nossa, nós temos um vetor chamado projects. Então, vamos analisar linha a linha o que a gente tem que alterar, recapitulando aqui, ó. Essa parte inicial aqui está ok. O que eu fiz aqui? Eu defini uma constante Express para a gente importar o projeto Express, que é o nosso servidor. Importei também aqui a nossa biblioteca, o UIDV4, que vai fornecer para a gente um ID aleatório, automático, um ID, um identificador, né? Que vai identificar o nosso registro de usuários e não mais projetos. Aqui a gente configurou o Chorus para a gente poder abrir a aplicação em qualquer lugar. Aqui nós criamos um app e representa agora o nosso servidor. E isso aqui é uma receitinha de bolo, a gente faz isso aqui para a gente poder utilizar o front-end, para o front-end poder consumir essa nossa API. Aqui, a gente já começa com as nossas alterações. Então, como a gente não trabalha mais com projeto, aqui é users... Opa, tudo bem? Esse é o Oswaldo? Bem-vindo, Oswaldo. Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos adaptar esse nosso projeto. Então, vamos lá. Então, na linha 37, o que a gente está fazendo? Olha só. Lá no enunciado, eu disse para vocês, olha, a cada rota implementada, criar uma request no Insomnia para o vetor projeto de usuários. Então, essa rota aqui, projects, não vai ser mais projects. Agora vai ser users. Essa vai ser a nossa rota. É o que a gente vai utilizar. E esse validate project que a gente vai utilizar aqui,
vai ser validate user ID. User ID. O nosso vetor aqui não vai se chamar projects, vai se chamar também users. Beleza, então vamos aos pouquinhos, vamos ver, vamos analisar o que a gente está fazendo. Então, agora eu já criei meu vetor, você vê que ele ficou assim meio escuro, por quê? Porque a gente não está usando, né, em lugar nenhum, a gente vai passar a usar daqui a pouquinho. Essa aqui é a nossa funçãozinha, é uma funçãozinha de log, então, nessa função aqui a gente não faz absolutamente nada, foi uma funçãozinha criada para a gente poder imprimir lá na tela tudo que está acontecendo, lá na console, tudo que está acontecendo, quais são as URLs que estão sendo chamadas. Então, isso aqui a gente não precisa alterar. Né? Aqui a gente chamou a função, né? E aqui a gente tem a nossa função de validação. Então, a gente está começando top-down, tá, pessoal? Vamos começar assim, top-down mesmo. Então, aqui é uma função para validação de projeto, que é essa funçãozinha aqui, ó, que a gente, né? Validate project. Não vai ser validate project, vai ser validate user. User ID. E essa função, que vai validar o ID do usuário, vamos ver qual a lógica dele. Ele vai receber lá da requisição o ID, e aí ele verifica se... Ele chama a função para verificar se o ID é válido. E se o ID é válido, o ID? Se não for válido, ele dá a mensagem. Então, aqui, vamos adaptar essa mensagem. Error. Invalid user ID. User ID. Porque se o ID não for válido, a gente vai fazer essa crítica. Aqui a gente começa a listar. Aqui vem as rotas de fato. Tem a rota para listagem de usuários. Usuários. Como isso aqui é o nome da rota, projects, a gente vai mudar para users. A nossa rota de listagem, aliás, todas as rotas serão chamadas users. Então, ó, nessa lógicazinha que a gente fez aqui, o que a gente fez? Olha, a gente vai pegar o resultado se o título... Isso aqui é um filtro, né, que a gente faz. Opa! Quem que está chegando aí? Aí, Oswaldo. Beleza, Oswaldo. Então, aqui a gente está fazendo um filtro no vetor de projetos. Não vai ser mais projetos, vai ser users, de usuários. Então, quando ele faz essa varredura, ele vai pegar o projeto. Então, ele vai pegar o projeto, não, vai pegar o usuário, user. Então, para cada usuário, para cada título de user, de usuário, ele vai fazer o filtro para verificar se houve um filtro lá no Insomnia, se o cara ele quer consultar só um determinado título. Né? E aí o retorno vai ser de users. Users. Então, o detalhe é isso. Eu estou varrendo o vetor de usuários, aqui eu fiz um filtro, e aí para cada um dos meus usuários do vetor, eu vou passando usuário a usuário. Por isso que eu tirei esse S aqui, porque aqui eu estou tratando o objeto usuário e não o vetor de usuários. Tá? Aqui é a mesma coisa, aqui o filtro agora é pelo dono. Então, o procedimento é o mesmo. E aqui, o filtro vai ser em cima do objeto user. E o dono do user. Estou tratando um objeto. Tá? Pronto, isso aqui foi simplesmente para fazer o filtro, né, a listagem. Tá? Muito bem. Aí ele vai retornar aqui todos os usuários. Tá? Esse results aqui, ó, ele vai representar aqui, ele vai representar os usuários que foram filtrados. Tá? Desta lista de usuários aqui. Ó. Muito bem, então agora a gente vai passar para a rota de inclusão de projetos. Toda a rota não vai mais se chamar projects,
vai se chamar users. Esse é o nome da rota. Tanto a rota de listagem, como também a rota agora de inclusão. Aqui a gente está... Opa, mas tem um detalhe que eu estou me esquecendo, né? No projeto, agora que eu me lembrei uma coisa, a gente não tem título nem dono. O que a gente tem no... Ou melhor, em usuário, a gente não tem nem título nem dono. O que a gente pediu mesmo? Eu coloquei lá no enunciado isso? Ou ficou implícito? Aqui, ó. Name e e-mail. Quando a gente trabalhava com um projeto, a gente tinha o ID, o title e o owner. Aqui a gente tem o ID, o name e o e-mail. Então, opa, vamos voltar lá em cima. Eu estava esquecendo desse detalhe. Opa, Lucas, tá bom, Lucas? Então vamos lá, a gente está repassando aqui, viu, Lucas, aquele programa, ou aquela atividade, tá? De usuários. Então, eu estou desenvolvendo juntamente com o pessoal. Muito bem, então, aqui nessa função, a gente não faz referência, nem ao título, nem ao dono. Nessa funçãozinha aqui também não. A gente só faz referência ao ID, mas o ID ele vai ser mantido, né? Porque no enunciado a gente vai ter o ID também, que é o identificador do usuário. Agora sim, aqui na listagem de usuários, sim, a gente colocou aqui o usuário. E aqui, esse results aqui, olha, ele vai verificar não se o título é igual, mas verificar se o name é igual. Tá? E aqui, a gente também vai usar o name, não o title. Ah, e aqui, ó, não é title, aqui é name. Aqui não é owner, aqui é e-mail. Então, eu tenho, lá no corpo da requisição, eu pego o nome e pego o e-mail. Tá? Aqui embaixo, no lugar do owner, eu vou colocar o e-mail. Aqui eu faço filtro, usuário, user. Aqui não é owner, aqui é e-mail. Eu incluo o e-mail. Agora sim. Adaptamos corretamente aqui. Vamos dar um Ctrl S aqui, ó, esse númerozinho 1 aqui, porque não salvamos. Salvamos agora. Vamos avançar. Agora na rota de inclusão. Então, a minha rota é users. Quais são os campinhos que a gente tem? Nós tínhamos título e o dono, isso de projeto. Agora não. Agora a gente tem name. O que a gente recebe lá do corpo da requisição é name e e-mail. Beleza. A gente pega aqui o ID. Aqui é muito importante a gente entender isso. Aqui na linha 87, estou criando uma constante chamada projeto. Então, eu estou tratando de um projeto. Então, esse projeto aqui vai se transformar em user, que vai ser o usuário. Qual vai ser a estrutura do usuário? ID, name e e-mail. E aqui, olha, essa linha 88 é interessante. Por quê? Porque o que a gente fez? A gente pegou do corpo da requisição name o e-mail, calculamos o ID, por meio da função UID, que gera um ID, e aqui nós pegamos esses três dados, ó, o ID está aqui, o name está aqui, o e-mail está aqui, a gente pegou esses três dados aqui e jogamos para dentro de um usuário, que é o meu objeto usuário. Então, esse usuário, eu vou colocar aqui, ó, esse usuário vai entrar aqui, e esse usuário ele vai ser inserido dentro do nosso vetor, não de projetos mais, mas do vetor de users. Beleza. E aí, quando eu for retornar lá para o meu front-end, depois que eu incluí um usuário, quando eu informei lá na requisição, cliquei no send, quando ele incluiu, quando o retorno que ele vai dar lá para o front-end, no caso para o Insomnia, vai ser um user, não um projeto, user. Tá? Então, terminamos assim a rota de inclusão. Agora vamos para a rota de alteração. Vamos lá.
rota put. Aqui a gente chamou o validate, a gente não tem mais validate project lá no início da aplicação, olha, a gente alterou. Vamos voltar bem aqui no início e vamos acompanhar aqui, ó. Aqui a gente tem o validate user ID, tá? Validate user ID. E a gente tem aqui, ó, a função está aqui, ó, validate user ID. Então não é mais project ID, essa validação aqui, por exemplo, se o usuário é válido, a gente vai implementar lá naquela rota de alteração. Então aqui, ó, é validate user. User. Um middleware, né? Que é o que? Uma validação que eu vou implementar nessa rota. Então, eu só vou permitir uma alteração se o ID for válido. Se o ID não for válido, eu não vou nem verificar nada. Tá? Então, nesse momento aqui, ó, ele vai pegar o ID, nessa validação aqui, ó, ele pega esse ID e verifica. Se o ID estiver válido, ele já dá essa mensagem e aborta. Ele nem prossegue na rota de alteração. E aí a gente continua. Já alterei aqui a linha 94. Agora aqui, ó, muito bem, eu pego o ID, que eu estou fazendo uma inclusão. Então, eu pego, ali, desculpem, eu estou fazendo uma alteração. Esse ID aqui eu peguei da rota, sem problema nenhum, o ID é comum, tanto para projeto como agora para usuário. No lugar do título, eu vou colocar o name do usuário. E no lugar do dono do projeto, eu vou colocar o e-mail, como a gente está fazendo, né? Legal. Name e e-mail que eu peguei do corpo da requisição. Então, agora, o que a gente vai fazer? Esse project index foi uma variável que foi criada, né? Que a gente criou. E aí, Lenderson? Que, na verdade, a gente vai trocar. Esse nome agora não está mais coerente, né? É um project index. Não, vai ser um user index, o índice do usuário. Então, vou colocar aqui, ó, user. Aí ele vai vasculhar, ele vai varrer os projetos. Então, ele vai varrer os users. Ele vai pesquisar dentro do vetor users e vai verificar se ele encontra aquele ID que foi informado aqui. Então, na verdade, ele não vai varrer o projeto. Ele não vai pegar projeto a projeto, ele vai pegar usuário a usuário. Então, aqui vai ser user. E aqui, quando ele vai comparar o ID que foi informado lá na requisição, aqui, ó, como route params, ele vai comparar o quê? Ele vai comparar o ID do usuário do vetor. O usuário. Opa, chegou alguém aí? Vamos ver. É o Lucas. Opa. Então, vamos continuar. Aqui eu comparei ó, o ID. O Lucas é da nossa turma mesmo, Lucas? Da 305 ou você é da outra turma? Acho que já. O Lucas Andrade. Ah, é o Lucas aqui, pô. Estou confundindo com o Lucas da 304, Lucas. Tem outro Lucas lá. Ah, beleza, Lucas. Daqui a pouco o Linderson entra aí também. Bom, então aqui vocês entenderam, né? Eu peguei o ID, que veio lá ele veio como parâmetro da rota, né? Project veio como parâmetro da rota, a gente passou lá na requisição esse ID, por exemplo. Aqui, opa, aqui não é project, né? Não é project, aqui é users. Aqui eu peguei o ID do usuário lá na rota de alteração, lá no Insomnia, né? Na rota de alteração, a gente vai fazer isso também. Eu peguei o ID, recebi o ID aqui, e aqui quando eu vou pesquisar no meu vetor de usuários, eu verifico o ID de cada usuário do vetor, se ele é igual àquele ID que eu recebi lá na rota. Tá? Bom, depois que eu fizer toda essa varredura, no final das contas eu vou perguntar se agora é user index, não é mais project index. Se ele não encontrar nada, esse user index vai estar com valor abaixo de zero, vai estar com valor negativo. Então, o que eu faço? Eu retorno uma mensagem, erro, user not found, usuário não encontrado. Para o Linderson. Beleza.
Ok, agora se ele encontrar, ele vai descer. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na rota anterior. Eu monto o quê? O usuário e não o projeto. E vou montar o usuário. Vou pegar do usuário, eu vou pegar o ID, eu vou pegar o name e vou pegar o e-mail. Certo? Tudo que eu montei, tá vendo? Lá da requisição. Ó. Eu peguei aqui da rota, eu peguei do corpo da requisição, peguei os dados do corpo da requisição e na rota eu capturei o índice, né? Aí eu montei os três aqui, o que eu faço? Eu faço uma alteração. Então, no meu vetor de projects, não, no meu vetor de users, eu vou substituir o índice que eu encontrei. Então, quando a gente faz essa pesquisa aqui, quando ele faz uma pesquisa dentro do vetor de usuário, ele retorna o número do índice encontrado, seja 0, 1, 2, 3, de acordo com o elemento que ele encontrou. Se eu tiver o Rubens lá no vetor, se ele achar o Rubens, ele vai registrar aqui nesse user index o índice do Rubens. Vamos supor que o Rubens está lá no início, então ele vai pegar lá o índice 0. Então, dentro do índice 0, no meu vetor de usuários, ele vai substituir pelo novo user, que foi alterado pelo corpo da requisição. E depois que ele fez essa alteração, ele retorna esse usuário, indicando, olha, esse usuário, ok, ele foi alterado. Então, user. Tá? Agora vamos para a rota de... Oi? Ah, sim, isso, olha aqui, ó. Bem observado aqui, ó. Aqui não tem mais project index, aqui é user index, né? Muito bem. O índice aqui, ó, é essa variável que a gente definiu aqui em cima. Tá? Muito bem. Vamos para a rota de deleção agora. Na rota de deleção, a mesma coisa. Olha, a rota de deleção, como ela recebe o ID como parâmetro, ela também utiliza essa função validate project ID. Então, essa função mudou o nome. Agora é validate user ID. E aqui a gente pega lá na rota o ID. Opa, tudo bem, Júlio? Pode chegar. Certinho? Bom, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente pega lá na requisição como parâmetro ID. Aqui, tá vendo, gente, como é que segue a mesma analogia da rota anterior, de alteração? Aqui a gente criou uma variável chamada user index, não é isso? Deixa eu ver aqui. Aqui é letra minúscula, né? Porque é uma variável. Então, user index. Se eu cometi algum erro aqui em cima, não, fiz certinho. Aqui o nosso vetor é o vetor ele vai pesquisar dentro do vetor de users, ele pesquisa. Então, dentro do vetor users, para cada user, para cada usuário, ele verifica se o ID daquele usuário é igual ao ID que ele recebeu aqui na rota. Tá? Então, ele vai fazer essa varredura. Então, imagina que eu quero excluir o Rubens. Ele vai pesquisar o Rubens. Se ele achar, ele joga para constante, para nossa variável user index, o valor do índice, onde é que estava o Rubens dentro do vetor. Se o Rubens estava na segunda posição, é o índice 1. Se o Rubens estivesse na primeira posição, é índice 0. Agora, se o user index for menor que 0, significa que ele não achou. Aí ele vai dar uma mensagenzinha, erro, user, usuário not found, não encontrado. Muito bem, mas se ele encontrar, vocês se lembram dessa funçãozinha splice do JavaScript, né? O que ele faz? Ele vai e pega o vetor de users, ele vai fazer o seguinte, na posição do índice que eu informei, ele vai apagar um usuário, ele exclui aquele registro, aquele índice de dentro do vetor. Ele elimina aquele elemento do vetor. Tá? Como eu quero eliminar um só, eu coloquei um. Agora, aqui não é project index, é user index. Aí eu dou uma mensagem, olha,
deleção feita com sucesso. E acabou, fim de papo. Tá? Aqui a gente simplesmente colocou o nosso servidor para rodar. E acabou. Ctrl S, essas foram as implementações que nós fizemos. Agora, vamos testar. Vamos testar isso aqui. Lá no Delete? Vamos ver se eu esqueci. Opa, vocês estão ligados, hein? O nome da rota, né? O nome da rota é Users. Bem, então vocês não deixaram passar nada, está tudo 100%. Agora está tudo 100%. Então, agora, o que a gente vai fazer? Uma vez que isso aqui está ok, eu vou abrir um terminal e vou fazer o seguinte, ó, observem que eu não tenho a pasta Node Modules, né, porque eu fiz uma cópia do projeto e não trouxe a pasta Node Modules. Então, ele tem que criar. Ele tem que criar o quê? Todas essas dependências. Na verdade, essas dependências que nós temos aqui dentro, né? No caso do Nodemon, né, e tudo mais, tá? Então, vamos lá. A gente criou o script dev aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é simplesmente... Opa! Júlio, está entrando aí na sala? Vamos lá. Beleza, Júlio. Então, agora, voltamos para cá e agora nós vamos utilizar aqui yarn install. Instalar as dependências. Você vai ver que ele já criou a pasta Node Modules, tá vendo? Com todas as dependências que foram importadas. Então, a partir de agora, o que a gente pode fazer? Eu posso... Vou dar um CLS aqui para poder limpar a tela e vamos fazer um yarn dev. Opa, boa noite, tudo bem? Yarn dev. Pronto. Opa, já me deu lá, ó, servidor iniciado. Então, agora nós vamos lá para o Insomnia. Então, agora toda a atenção do mundo que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma criação aqui também do zero. Então, vamos lá. Eu vou minimizar isso aqui, tudo. Eu vou abrir aqui o Insomnia. Está aqui meu Insomnia. Vou executar. Vou guardar um pouquinho enquanto o Insomnia abre. E a gente vai definir, utilizar esse front-end. Muito bem. Então, aqui nós temos, olha, a gente criou algumas pastas, né, aqui dentro. Eu até criei uma pasta teste de parâmetros, second project, first project. Eu vou criar aqui uma outra pasta, vou criar uma pasta chamada third. Então, vamos vir aqui, ó. Clico nesse sinalzinho de mais, new folder. Vou colocar aqui, ó. Third project node.js. Create. Criou aqui a pasta. Third. Vou criar agora as minhas requisições. Então, ó, com base nesse second project, eu vou criar uma rota de deleção, de edição, de criação e de listagem. Tá? Vou começar pela listagem. Então, vamos lá. Clico aqui, ó. Ele já criou uma requisição. E essa requisição, de fato, é uma requisição utilizando o verbo get, que a gente quer fazer uma consulta, né? Só que o nome da requisição, vamos colocar assim, vamos alterar isso aqui. Vamos colocar listagem. Eu dei um clique duplo ali, viram? Para ele poder alterar. Listagem de todos os usuários. Enter. Ok. Então, a gente vem agora aqui, ó. Vamos configurar aqui a nossa rota. Então, aqui, vamos só relembrar que aqui nesse botãozinho aqui, olha, onde está escrito dev, onde tem essa setinha, se você clicar aqui, ele te permite alterar as variáveis de ambiente, né? Esse aqui é um gerenciador de ambiente. Você clica aqui, ó, a gente criou aqui a nossa base URL. Então, não vamos alterar nada, está correto, ó lá. A rota é http://localhost 3333, que é exatamente, vamos lá para a nossa aplicação, olha, que é exatamente onde o nosso servidor vai estar ouvindo as requisições.
a nossa API vai estar ouvindo as requisições. Então, a porta é 3333 mesmo. Ok, então, agora a gente vem aqui, deixa eu fechar isso aqui, tá ok, né? Então, a base URL é essa. Aqui em cima, vou dar um cliquezinho, vou dar um Ctrl espaço, ele abriu aqui, ó, base URL. Agora eu vou colocar barra o nome da rota. Vamos conferir a rota de listagem de usuários lá na aplicação. Ó. Vamos aqui, ó. Fazendo passo a passo, tá, pessoal? Aqui, ó. Rota de listagem de usuários. Qual é o nome da rota? Users. Então, é isso que eu coloco aqui, ó. A users. Tá? Teoricamente, já tá ok. Né? Porque eu simplesmente, se eu clicar aqui, ele vai me retornar todos os meus users. Teoricamente. Então, vamos ver. Cliquei, opa, retornou mesmo. Só que não tem nada. A minha rota está vazia. Ou melhor, o meu vetor de usuários está vazio. Então, pelo menos funcionou. Não deu nenhum problema. Ó. Ele retornou um 200 ok. Então, a requisição funcionou. Então, agora vamos criar o usuário. Vamos criar, então, agora, no nosso front-end, aqui no Insomnia, nós vamos criar uma request, uma requisição, para criar usuário. Então, a gente vem aqui, ó, aqui, vou selecionar o third, aliás, já está selecionado o third, vou clicar no sinalzinho de mais, vou criar uma HTTP request, uma requisição HTTP. Bom, só que ela saiu fora, né? Vamos apagar isso aqui? Vamos clicar com o botão direito, vamos dar um delete. Eu quero que ela fique aqui dentro. Vamos clicar aqui dentro, vamos ver se ela vai criar aqui dentro. New HTTP request. Opa, agora sim, viu? Cliquei com o botão direito em cima da pasta, ele criou lá. Só que ele criou do tipo get, eu não quero get. Eu quero como essa aqui, eu quero um post. Então, clico aqui, post. Agora aqui, eu vou colocar o quê? Também a base URL. Ctrl espaço, clico na base URL. Qual o nome da rota de inclusão? Vamos lá, vamos ver aqui no programa. Aqui, ó. Rota de inclusão. Vamos procurar aqui. Aqui, inclusão de... Aliás, eu estou colocando projetos. Inclusão de usuários. Né? Bom, então, a rota é users também. Users. Então, users. Barra users. Legal. Só que aqui, na rota de usuários, o que a minha API está esperando? A minha API está esperando um nome, um name e um e-mail. Tá? Então, eu preciso criar aqui no corpo da minha requisição, eu tenho que inserir no corpo da minha requisição os dados que eu quero incluir no meu vetor de usuários, que é name e e-mail. Então, eu vou vir aqui, eu vou selecionar aqui o body, e vou dizer que eu vou informar um objeto do tipo JSON, um JavaScript Object Notation. Aí eu vou abrir, ó, chave, aí eu vou colocar, ó, idêntico ao que nós fizemos aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente colocou aqui o título e o dono, não foi? Então, aqui, a gente não vai colocar título nem dono. Opa, eu acho que alguém chegou aí, né? É o Levi. Beleza, Levi. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Qual que vai ser a nossa primeira propriedade? Name. Que aqui, ó, na nossa aplicação, é o name que a gente vai informar. Name, ó, idêntico é o que eu fiz aqui. Aqui eu coloquei title. Aqui eu vou colocar name, ó. Name. Agora eu vou colocar aqui 2 pontos. Aí eu vou colocar o nome de um usuário. Eu vou colocar, por exemplo, Rubens. Vai estrear comigo lá, Rubens. Tá? Então, aqui, ó. Agora eu tenho que colocar um outro, mas vocês observem que a gente colocou uma vírgulazinha para colocar um outro campo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, vírgula. Agora, qual é a outra propriedade? Qual é o outro elemento do vetor? A gente tem aqui o e-mail. 2 pontos. Vamos colocar, qual é o e-mail do Rubens? Guimarães.rubens,
gmail.com. Basicamente é isso, pessoal. É isso que ele está esperando. Tá? Então, agora eu vou clicar aqui no Send e vamos ver se ele vai inserir. Vamos ver? Send. Está lá. Ó. Ele criou o ID, tá vendo? Ele Onde está essa vírgula? Não pode ser ponto e vírgula, não? Não. Nesse caso, no caso do insônia, ele pede uma vírgula, né? Para poder separar os campinhos. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, tá vendo? O ID ele criou, né? Pela nossa rota aqui, o ID ele foi gerado. A gente não informou aqui na requisição. Então, ele gerou o ID. Agora, o name e o e-mail ele pegou da requisição. Então, vamos colocar mais um aqui. Vamos colocar agora a Sandra. Sandra. Vamos fazer de conta que o e-mail da Sandra é sandra@gmail. sandra@gmail.com. Send, está lá. Você vê que ele sempre retorna somente um usuário, ele não retorna os usuários. Agora, na listagem, ele retorna todos os usuários. Querem ver? Vamos ver aqui, ó. Listagem de todos os usuários. Vamos ver se agora ele vai listar. Listou os dois, tá vendo? Então, olha, a minha aplicação está ok, por enquanto, né? Pelo menos as rotas listagem... Opa, vamos alterar esse nome aqui, né? Vamos colocar aqui, criar usuário. Dei um clique duplo, tá vendo, gente? Ó, dei um clique duplo aqui. Criar usuário. Bom, vamos fazer agora a rota de alteração. Então, novamente, ó, eu venho aqui nessa rota, dei um cliquezinho aqui, tá? Ó, cliquei com o botão direito, New Request. Aqui, vamos alterar o nome de uma vez, vamos colocar assim, ó, editar usuário. Então, dei um clique duplo aqui, editar usuário. Tá? Bom, nós vamos utilizar a semântica do comando, né? Então, na semântica, não vamos utilizar o get, vamos utilizar o quê? O put. Então, eu vou vir aqui, ó, put. Aqui na rota, eu vou colocar base URL. E o nome da rota, vamos voltar aqui na aplicação, aqui na alteração, ó, /users. /users. Bem, só que, vamos lá, acompanha aí, Oswaldo, vamos lá, presta atenção. Só que aqui na rota de alteração, eu tenho que indicar o usuário que eu quero alterar. Eu tenho quantos usuários? Ó, eu tenho esses dois. Eu tenho que indicar ou o meu ID ou o ID da Sandra. Eu vou pegar o meu ID aqui, ó. Vou pegar esse meu ID, vou dar um Ctrl C. Vou ver aqui, ó, na rota de edição e vou colocar aqui, ó, eu quero alterar esse ID que eu quero alterar. Agora, o que eu quero alterar desse meu ID? Então, eu venho aqui, eu vou alterar tudo. Aqui no Bury, eu vou alterar aqui para JSON e vou informar os dados que eu quero alterar. Então, aqui na alteração, eu estou esperando do corpo da requisição o name e o e-mail. Porque o ID eu já peguei lá na rota, ó. Já peguei lá na request, lá na URL. Então, agora no corpo da requisição, eu vou passar o quê? O nome e o e-mail também, porque é o que eu quero alterar. Então, ó, o ID que era o do Rubens, agora vai ter o quê? Vamos alterar aqui, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, name. Vou colocar o name Júlio. Vírgula. E-mail. Vamos colocar Júlio, @gmail.com. Tá? Então, teoricamente, cara, isso aqui tem que funcionar. Né? Eu tenho que pegar aqui, ó, o ID, aqui na rota, ele vai pesquisar, ele vai encontrar e vai fazer a alteração. Tá? Então, ó, cliquei aqui no Send. Pronto, ó. Teoricamente, ele alterou. Vamos listar tudo? Vamos ver. Listagem de todos os usuários. Aqui, ó. Já não tem mais o Rubens, agora é o Júlio. Então, cara, funcionou, beleza. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, olha só.
Vocês se lembram que aqui, na rota de alteração, vamos lá, está prestando atenção aí, Lohan? Vamos lá, se liga aí. Se estiver perdido aí, Olivia, acompanha com o Lohan por enquanto, para depois você entra no esquema aí. Aqui, ó, na alteração, a gente faz uma validação. Vamos testar isso? Porque o validate user ID, ele pega esse ID aqui, ó, e verifica se é válido. Então, esse validate user ID está aqui, ó. Aqui, ó. Lembra dessa função? Ele vai pegar o ID e vai verificar se o ID é válido, porque ele verifica. Ó, ele tem um métodozinho, uma funçãozinha do UID, chamada isUID. Ele verifica se esse ID é válido. Se eu botar, então, um ID aqui, por exemplo, aqui no editar. Opa. É o Rafael. Boa noite, Rafael. Então, aqui no editar, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o ID 123. Vou tentar alterar. Olha a mensagem que ele me deu. Invalid user ID. Que foi exatamente isso aqui, ó, que nós implementamos, ó. Invalid user ID. Quer dizer, aquele ID, ele não é nem válido. Então, ele nem pesquisou no vetor. Tá? Então, agora vocês viram na prática o uso dessa função de validação. Tá? Bom, então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, alteração funcionou show de bola. Vamos agora para deleção. Só falta deleção agora, né? Então, vamos lá. Então, agora a gente vem aqui. Vamos criar essa request de deleção. Então, a gente clica aqui, né? Clica com o botão direito em cima da pastinha third, new HTTP request, clica com o botão esquerdo. Aí, o que ele vai fazer? Ó, ele vai aguardar aqui o nome da requisição. Só que eu não vou utilizar o verbo get, eu vou utilizar o verbo delete. Por quê? Porque aqui eu estou usando a semântica dos verbos HTTP. De fato, eu quero excluir do meu vetor, então eu vou usar o método delete. Tá? O nome aqui eu vou chamar de deletar usuário. Dei um clique duplo, tá? E deletar usuário. Enter. Agora sim, agora a gente vai vir aqui no corpo da requisição, ou melhor, primeiro a gente tem que indicar aqui o seguinte, vamos ver lá no nosso fonte. Olha, lá no nosso fonte, eu estou esperando aqui, ó, na minha rota, um identificador. A rota é users, eu estou esperando também o identificador que ele quer excluir. Então, aqui eu vou colocar Ctrl espaço, para poder chamar aqui a base URL. Vou colocar aqui barra users, como está aqui, ó, barra, e vou colocar o ID que eu quero excluir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos excluir o usuário Júlio, que é que nós criamos. Então, eu tenho que pegar esse ID. Lembrando, quer ver uma coisa, gente? Que aqui, olha, se eu colocar aqui 1, 2, 3, ele não vai nem passar. Ó, sending. Ó, ele já invalidou, porque esse ID aqui não é válido. Aqui na deleção, olha, a gente chamou também a mesma validação de usuário para a rota de deleção de usuários. Usando a mesma analogia que foi feita aqui na alteração, ó, tá vendo? Na alteração de usuários. Tá? Voltamos aqui, na deleção de usuários. Legal. Então, agora sim, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ID válido e vou pegar do corpo da requisição o quê? Nada. Como eu quero excluir, eu não preciso pegar nada do corpo da requisição. Eu só vou pegar mesmo o ID. E vou pesquisar lá na tabela, se ele achar, ele vai excluir. Ó. Vai excluir aquele ID, usando aqui esse método splice. Agora, se ele não encontrar, ele vai colocar um user not found. Tá? Legal. Então, agora, o que eu vou vir aqui na listagem de usuários? Vou pegar novamente aqui, ó, selecionar o ID do Júlio, dar um Ctrl+C. Venho aqui na rota de deleção, aqui no lugar desse 1, 2, 3, eu vou colocar o ID do Júlio. Agora sim, agora vai funcionar. Sending, olha lá. Deleção com sucesso. Quer dizer, ele achou, ele não entrou aqui,
né? Porque ele encontrou o usuário, aí ele excluiu aquele usuário e deu essa mensagem. Tá? Então, agora, se eu for listar, ó, já não tem mais o Júlio. E olha só que interessante, eu venho aqui na rota de deleção, se eu colocar aqui, ó, esse mesmo usuário que eu excluí, se eu tentar excluir de novo, agora não tem mais. Então, agora ele tem que me dar essa mensagem de user not found. Porque ele vai pesquisar no vetor aquele identificador do Júlio e não vai achar. Tem que me dar essa mensagem. Vamos ver. Send. Olha lá, user not found. Foi exatamente o que ele fez aqui. Ok? Agora, gente, tem uma coisa que eu implementei aqui, vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu não me lembro de ter testado isso, mas aqui na consulta, então, teoricamente fechou, tá? Toda a aplicação funcionou direitinho. Todas as rotas funcionaram. Agora, eu queria rapidamente pedir a atenção de vocês. Aqui na listagem de usuários, a gente está fazendo esse filtro, né? Então, esse filtro aqui é por name e por e-mail. Então, significa o seguinte, significa que, vamos lá, vamos primeiro colocar mais dados aqui. Vamos listar todos, só tem a Sandra por enquanto. Vamos cadastrar mais alguns usuários aqui. Vamos cadastrar o Rubens. Rubens. Vamos colocar um e-mail para o Rubens. Vamos cadastrar também o Júlio. Vou colocar um e-mail para o Júlio. Vou cadastrar o Lucas. Vamos colocar um e-mail para o Lucas. Vamos colocar bastante usuário aqui. Vamos pegar o Oswaldo. Vamos colocar um e-mail para o Oswaldo. Olha lá. Tá bom, né? Acho que já deu bastante usuário, né? Vamos ver aqui. Isso, olha, já deu vários usuários, tá? Sandra, Rubens, Júlio, Lucas, Oswaldo. Vamos supor que eu queira, nessa minha listagem, fazer uma query. Eu quero colocar um filtro. Então, de acordo com o que eu coloquei aqui, vamos fazer esse teste. Listagem de usuário. Então, lá na rota de usuário, eu vou pegar no corpo da requisição ou o name ou o e-mail, ou então os dois. E vou fazer um filtro aqui, por exemplo, pelo nome. Ó. Então, vou verificar o seguinte, se o resultado do name for igual ao nome que eu estou colocando aqui, ele vai me retornar só aquele nome. Tá? Então, eu vou colocar aqui, no caso, aqui eu estou colocando o título, não é título. Aqui é name. Aqui é name. Ó, salvei. Aqui é name e aqui é e-mail, porque o meu filtro agora ou é por e-mail ou é por name ou é por e-mail. Então, agora, vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar uma query e vamos colocar aqui name. Vamos colocar aqui o valor, nome Rubens. Rubens. Tá? Vamos fazer um sending. Ele não achou nada de Rubens. Vamos ver se é isso mesmo que eu estou fazendo aqui. User, name. Vamos tirar a aspa aqui. Vamos ver aqui. Também não trouxe nada. Username. Users name igual a Rubens. User. Host username igual a Rubens. User. Peguei, ele pegou do corpo da request, faz um filter. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos utilizar aqui no body, vamos colocar aqui no JSON. Eu não cheguei a testar isso, vamos ver se... Vou colocar aqui, name, opa,
name, dois pontos, Rubens, né? Eu acho que foi isso, né? Vamos ver aqui na listagem. Vamos ver. Não tá achando nada. Rota. Ele, não, aqui ele está pegando uma query. Request query. Tem que ser query mesmo. Vamos apagar isso aqui. New name, new value. Eu peguei da query. Tem nome e o e-mail, não? Você falou? Não. E o nome e o valor do e-mail? Acho que se eu filtrasse um ou outro. Vamos pegar aqui o name. Vou pegar o name. Rubens. Vamos pegar aqui. Rubens. E aqui o e-mail. Que é Rubens, arroba Gmail, né? Arroba gmail.com. Tinha que filtrar pelo menos o Rubens, mas não está trazendo nada. Eu tenho que fazer um teste em cima disso aqui. Teoricamente teria que funcionar. Por algum motivo não funcionou. Mas depois eu testo esses filtros e a gente vê, ele teria que ter trago. Porque se eu tirar tudo. Opa, tem que tirar isso aqui. Mais BR users. Não tem mais preview, aqui eu não tenho. Acho que parou de funcionar geral, né? Users. User. Gente. Depois a gente vai ter que. Depois eu dou uma olhada com calma. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu abrir de novo. Depois eu dou uma olhadinha por que esse filtro aqui ele não funcionou. Teoricamente ele teria que funcionar. Agora ele parou, foi geral. Parou de funcionar, foi geral. Vou fazer o seguinte aqui, deixa eu excluir isso aqui. Vamos criar novamente. Uma nova requisição. Vou jogar aqui para baixo. Vou chamar isso aqui de listagem de usuários. Vou colocar aqui a minha base URL. Users. Mas será que eu limpei tudo? Eu acho que eu limpei tudo, né?
Deixa eu criar um novo aqui, deixa eu colocar aqui o Oswaldo. Deixa eu vir aqui. Será que eu tinha excluído tudo aquela hora, pessoal? Não, só que bom, só pôr lá o da Sandra. Acho que não, né? Não, da Acho que eu dei alguma mancada aqui. Acho que eu dei alguma mancada aqui. Eu não sei se eu parei a aplicação, alguma coisa assim, porque parece que ele limpou, né? Em algum momento ele limpou o vetor, viram? Em algum momento ele limpou o vetor. Eu não sei por que eu fiz. Bom, mas enfim. Depois eu verifico essa questão da consulta. Vamos incluir mais um para ver, porque agora eu fiquei meio cismado com isso aqui. Acho que eu tinha limpado o vetor sem querer. Agora vamos listar todos. Olha, listou. Bom, eu não vou ficar aqui tentar fazer novamente, porque senão esse vídeo vai esticar demais, né? Deixa eu ver quantas horas aqui, ó. A gente pode parar por aqui. Mas o fato é o seguinte, qual foi o objetivo dessa nossa atividade? Foi criar um terceiro projeto que nós criamos, de fato, né? Vocês viram que nós criamos esse projeto do zero, validamos todas as funcionalidades dele, checamos todas as rotas, criamos as requisições para todas essas rotas aqui no Insomnia, testamos todas as rotas, todas elas funcionaram e ficou ok. E era isso que a gente queria que vocês fizessem como atividade. Tá? Então, agora, na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar na parte do nosso front-end, né? Seguindo o que nós fizemos para o Second Project React.js. A gente vai criar uma aplicação que vai substituir o Insomnia. Então, agora, as minhas inclusões de dados não vão ser mais por aqui. As minhas inclusões serão por meio de uma aplicação web, que a gente vai criar utilizando o React, de forma análoga àquela que nós construímos no projeto Second Project React.js. Ok? E vamos fazer como nós fizemos hoje, seguindo a mesma analogia do Second, com base no Second, a gente vai criar um Third Project React.js, e depois que a gente criar o básico, a gente vai sofisticar a nossa aplicação no sentido de que todos os dados sejam digitados na tela. Tá? Tanto o name quanto o e-mail. Tá? A gente vai criar uma interfacezinha aqui, uma telinha bonitinha, vamos colocar as duas caixinhas e o usuário vai poder digitar esses dados. Tá bom? Então tá ok, vamos encerrar o vídeo aqui para não esticar mais, a gente conversa mais depois da minha pausa aqui, tá bom? Então, deixa eu interromper aqui a gravação.